Olá, Jesus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo das devocionais que eu vou enviar para você, membro da Igreja Presbiteriana de Moimirim, e postar aqui na página da nossa igreja. E eu pensei muito sobre qual devia ser a minha primeira palavra num momento tão difícil, tão crítico quanto esse que a gente está vivendo. E um texto que Deus colocou no meu coração é daqueles que, se a gente pode ter um versículo preferido ou um capítulo preferido da Bíblia, o meu seria esse. Romanos capítulo 8, Paulo nos trará verdades extraordinárias ao coração e à mente. Verdades que nos mostram que ainda que a vida não seja como a gente planeja, ainda que os eventos que nos ocorrem não ocorram como a gente gostaria, ainda assim Deus é Deus, ainda assim Deus cuida de nós, ainda assim Deus nos ama. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, vai nos dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Veja, Deus está trabalhando nesse tempo de pandemia. Deus está trabalhando usando o novo coronavírus para alguma coisa na nossa vida, para o nosso bem. Eu sei, às vezes é difícil até aceitar essa verdade. Às vezes é o tipo de coisa que a gente aceita simplesmente pela fé, porque olhando ao redor não faz muito sentido. Só que muitas vezes a gente precisa entender que nem sempre nós somos chamados a entender, mas a crer. E crer nesse momento que Deus está trabalhando. Crer que nesse momento Deus não se esqueceu da humanidade, Deus não virou as costas para nós, Deus não desistiu de nós, não, de jeito nenhum. Deus continua amando o seu povo. Deus continua sendo fiel a si mesmo em primeiro lugar e também às promessas que fez ao seu povo. Deus continua se importando com a vida de cada um dos seus. Deus continua sabendo que a humanidade foi criada à sua imagem e semelhança e Ele zela por isso. Entender um tempo de pandemia como Deus agindo em todas as coisas por bem daqueles que o amam, pode nos levar a pensar, por exemplo, que Deus está dando uma grande oportunidade ao povo dele, à igreja, de se voltar para a comunhão, começando em casa, começando naqueles que deveriam ser sempre os primeiros a desfrutarmos de comunhão com eles. Às vezes, a gente está vivendo uma vida de comunhão tão artificial, tão de fachada. Às vezes a gente está vivendo uma vida em que a gente chega na igreja, nos cultos, dá um riso bonito para todo mundo, mas não vê a hora de se trancar dentro do carro, de sumir para casa e não ver mais ninguém. E aí chega em casa e cada um é dominado pela sua tecnologia preferida, pelo celular, pelo computador, pela TV. Talvez seja Deus nos mostrando que a gente precisa começar de novo, começar tendo comunhão com Ele em primeiro lugar, restaurar o altar, restaurar o lugar secreto na nossa vida e também restaurar a intimidade do lar. Também restaurar a comunhão em casa com os nossos pais, filhos e irmãos. E entender que a vida em casa não precisa ser uma guerra, mas deve ser uma vida boa. Ainda que haja dificuldades, mas a maior parte do tempo ela tem que ser boa. Ela precisa ser agradável. E isso virá à tona quando nós entendermos que essa é a nossa opção. Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Enxergue
esse tempo de quarentena como mais um sinal disso. Enxergue esse tempo de quarentena como Deus trabalhando em você e para você, para que você tenha maior comunhão com Ele e com os seus. Ainda quero pensar mais sobre Romanos 8, mas amanhã a gente vai continuar. Eu quero que hoje você fique com essa palavra. Que você olhe para a crise, lembrando do controle de Deus sobre a crise. E lembrando que Deus tem propósitos mesmo no meio da crise. Que Jesus te abençoe e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Sim, te agradecemos. Ainda que não entendamos tudo o que está acontecendo, nós te agradecemos porque o Senhor é maior que a crise. Porque o Senhor reina ainda que haja um caos na humanidade. Porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, nos ajuda a absorver essa verdade no nosso coração. Nos ajuda a crer nisso e a experimentar isso todos os dias. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.